Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Nesse vídeo, vamos conversar aqui sobre spam traps. É um fator determinante na entrega de e-mails com Mautic que qualquer outro provedor de e-mail marketing, qualquer outra ferramenta que você utilizar para poder realizar aí o seu e-mail marketing. Eu sou o Luiz Eduardo, eu sou DevOps na Powertic. Na Powertic, eu sou cofundador da empresa, junto com o Rodrigo Demétrio. Nos últimos 2 anos, nós focamos 100% na utilização do Mautic, no desenvolvimento do Mautic, em montar uma boa infra e montar o serviço completo. A gente hospeda o Mautic, damos suporte para o Mautic e também desenvolvemos aqui, montamos um SMTP que é totalmente integrado aqui com o Mautic, que você tem dedicado, uma série de coisas, E os spam traps, primeiro vamos aprender o que é um spam trap. São armadilhas que os próprios provedores de e-mail e também esses sistemas provedores de blacklist colocam em fóruns, espalham pela web para poder verificar a higienização da lista de contatos das pessoas. A gente sabe que você não tem uma boa estratégia de aquisição de leads, se você não tem uma boa estratégia, você acaba comprando lista, você acaba emprestando lista, pegando lista antiga, pegando e-mail velho, importando ali do seu Gmail, do seu Hotmail. Isso é muito ruim, A gente sabe que isso é muito ruim, E a função do spam trap é verificar quem está mandando e-mail inválido, quem está mandando e-mail que não existe mais, que já não é mais acessado. A gente vai ver aqui ao longo da apresentação mais informações sobre esses spam traps, E o objetivo é único e exclusivamente identificar quem está enviando spam, Quem está enviando e-mail que não está enviando para contato que já não é mais ativo, às vezes nem existe mais, Então ele é um fator de qualidade, vamos assim dizer, Existem hoje dois grandes grupos de spam traps, Temos o Pristine, que é um spam trap que fica incluído aí em fóruns, fica incluído aí em alguns sites. Quem utiliza a estratégia de utilizar os scrapings, já viu muito disso. Você monta ali um bot, um sistema que vai ficar navegando na internet, navegando no site, seguindo o link, encontrando ali endereço de e-mail, vai capturando esses endereços de e-mails, É, então, se muitos provedores se infiltram aí alguns e-mails de spam trap, na web para poder pegar esse pessoal que trabalha desse jeito para poder colher lead, E tem os spam traps reciclados, esses são os piores, inclusive, São e-mails que já não são mais utilizados, mas que um dia já existiram, Aquele e-mail, todo mundo tem um Gmail, um Hotmail que já abandonou, Então esses spam traps reciclados, aquele e-mail que já tem um bom tempo aí que você não acessa e o sistema sabe que você não acessa aquele e-mail. E você começa a receber e-mail ali naquela caixa de entrada, Então esses spam traps reciclados também são bem perigosos, Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo dos principais provedores. No Outlook, ali no Hotmail, 270 dias são necessários para que a sua conta vire um spam trap. Então, se faz aí em torno de 9 meses que você não acessa a sua conta, essa conta começa a virar um spam trap. No Gmail também, 9 meses, no Yahoo são 6 meses, no Zorro também são 6 meses. Então, a partir de 6 meses que você não faz um login, que você não envia um e-mail, que você não utiliza uma conta, os próprios provedores vão transformando em spam trap. E assim vai pegando quem não cuida muito da lista, Que um belo dia você usou esse e-mail para se cadastrar numa newsletter, mas já tem tanto tempo que você não usa esse e-mail e a newsletter continua enviando e-mail para esse endereço, É um sinal aí, um problema grande aí de qualidade, Depois que esse período passa, que você já não acessa mais a sua caixa de entrada, ela começa a se converter no spam trap, o SP vai gerar hard bounce por um tempo. Esse hard bounce é um aviso, Então, você gerou um hard bounce, você gerencia bounces, aqui na Portic, todos os e-mails, todos os mounts, todos os SMTP tem um controle muito rígido de bounce. Então, se você controla o bounce, em algum momento ele vai gerar esse bounce e você não vai mais enviar e-mail para esse seu e-mail abandonado. Beleza, mas o problema é quem não faz isso, Quem não tem esse cuidado de gerar esse bounce, de tratar esse bounce. Você vai continuar enviando e-mail. E assim que ele voltar, a ser um spam trap, ele para de gerar bounce, E essa é a grande armadilha, Que você vai continuando enviando e-mail para esse spam trap sem saber
que ele está ali sem saber que ele está prejudicando a sua reputação. Né? E se você e aí vem aquela pergunta, né, que a gente faz aqui para o cliente, todos os clientes, uma certa frequência até, você cuida da sua lista de contatos, né? Porque se você cuidar da sua lista de contatos, você não vai ter muito problema com o spam trap, né? Cuidar do seguinte, né? Você não gerenciar bounce, é muito ruim isso. Você não controlar o engajamento dos seus contatos, também é muito ruim isso. Você comprar uma lista de contatos de terceiro, não é recomendado essa prática e geralmente nem muita questão da lei, porque o brasileiro dá um jeitinho com isso daí. O problema é a parte técnica, né? Você está com uma infestação de spam traps ali e você vai lá e importa essa lista no seu Mautic e atrapalha todo o restante de suas campanhas, né? Você não fazer uma devida higienização dessas listas, né? Você não tem um controle de abertura de e-mail, de bounce, de engajamento, se a pessoa clicou, se pelo menos abriu um e-mail nos últimos 3 meses, 6 meses, né? Ou você não possui nenhum tipo de abordagem de double opt-in, ou até mesmo de opt-in simples, né? Então, os spam traps focam muito nesse público que não tem muito cuidado com a lista, né? E você pode estar abrigando uma série de spam traps de diversos provedores aí no seu Mautic sem saber, né? Você consegue notar isso, né? Você está enviando e-mail diariamente, às vezes semanalmente para esses spam traps, minando ali a sua reputação de tempos em tempos, ao invés de você aumentar o seu engajamento, você diminui o seu engajamento, é um sinal que tem spam trap ali, né? E dependendo do tipo de spam trap, você pode até parar de mandar e-mail para um provedor. O Hotmail, a gente sabe aqui, a gente já teve muito problema com isso. O Hotmail, ele, em algum momento, ele bloqueia as suas mensagens. Então você perde seu IP. Né? Compensa você pegar um outro IP, fazer todo aquele processo de aquecimento novamente. Enfim, é um trabalho enorme. O simples fato de você não cuidar da sua lista, não observar o engajamento e começar a enviar spam traps, né? Tanto o seu IP quanto o domínio pode ser prejudicado. Né? A gente já viu o cliente chegar aqui na Porti com o domínio bloqueado, né? Que é um caso mais extremo, mas acontece. E é um grande indicador de má gestão de listas, né? Nós temos um processo aqui de onboard, onde nós tratamos a lista do cliente, a gente observa a lista do cliente, a gente acompanha por um tempo o nosso Particle Cloud, ele acompanha o sistema para poder avisar, olha, tem alguma coisa errada ali, para evitar de você se prejudicar por causa de um spam trap, né? E os spam traps não geram bounce, então fica mais difícil você identificar, né? E os seus e-mails podem, com o tempo, deixar de chegar nos seus contatos. Né? A gente sabe de casos mais extremos, né? Como os e-mails do Hotmail, o Office 365 no geral, o Live, o Outlook, são bem rigorosos com spam traps, né? E os serviços de entrega de e-mail podem até bloquear sua conta. Se você usa um Amazon, usa o SendGrid, algum desses serviços SaaS de entrega de e-mail, eles podem inclusive bloquear sua conta, porque você não atrapalha a reputação deles, né? E como que o spam trap ele entra na sua lista, né? Como é que ele se infiltra ali, né? Geralmente através da importação de contatos. Né? E quando você importa de outros sistemas. Ah, eu tenho um RP aqui que faz 10 anos. 10 anos é muito tempo. Tem gente que deixa de usar e-mail, né? Nós tivemos aí recentemente um advento, né, que foi o Android. Então muita gente que usava e-mail do Hotmail, usava e-mail do Yahoo, usava e-mail do Ball, quando comprou um Android, acabou criando uma conta do Gmail. E acabou deixando de lado aquela conta do Android, aquela conta antiga de e-mail, porque o Gmail ele é muito bem integrado no Android. Então a gente teve uma transição muito, muito grande, muito rápida de provedor de e-mail, né? O mesmo vale para o iPhone. O iPhone, a Apple até que demorou um pouco para poder forçar um pouquinho ali o iCloud, né? Ainda era o @me, né? Eu tenho e-mail também, até hoje é e-mail @me, eu também tenho @iCloud. Mas demorou um tempo para poder forçar e começar a sugerir que você criasse sua conta de e-mail durante o setup ali do iPhone. Mas é um problema, né? Você tem ali um celular, você vai querer usar a facilidade ali de criar o e-mail está integrado ali, naquele mesmo e-mail você faz suas compras, você faz login social em tudo que é lugar, né? O Gmail facilitou isso, e acabou que um monte de Ball, UOL, Hotmail, Yahoo ficaram para trás nesse sentido, né? Então, nessa importação de outros sistemas, né, que você pode incluir diversos spam traps no seu Mautic, né, e gera aí muito problema, né? Outra grande fonte aí de spam trap
é o seu webmail, né? A gente até brinca aqui que tem cliente que fala assim, ah, eu queria exportar meu webmail. A gente fala, não vai exportar o seu webmail, porque é a mesma coisa, você tem ali um histórico enorme. Eu tenho o meu Gmail desde quando surgiu o Gmail. Então eu tenho contato ali da época da faculdade, tenho certeza que nem usa mais aquele e-mail. Então se eu vou exportar ali aquela base, vou enviar, a maioria vai voltar, ou pior, né? A maioria não vai voltar porque é um spam trap. Então, recomendadíssimo que você não use o seu webmail, a não ser que seja de recente, né? Um contato muito recente, para você inserir aí no seu Mautic. Os formulários de entrada, né? Existe o problema da concorrência, existem bots também que vão acessando o seu site e infiltrando ali alguns spam traps para prejudicar mesmo a sua reputação, sabe que o mundo é assim. Então também é bem complicado, e por isso que é importantíssimo você ter um double opt-in para filtrar esses contatos, né? E o clássico, né, que é comprar uma lista de contato. Você acaba comprando uma lista para poder acelerar em um processo de aquisição de leads, um processo de lançamento de um produto, e nessa vem uma série de spam traps, você já começa ali errado, né? Você já começa com uma má reputação, e esse caminho é muito mais longo de você voltar a ter uma boa reputação. Eu sempre falo para os clientes, né, aqui na parte que é quase como um mantra, é melhor você começar pequeno e crescendo aos poucos e não sofrer do que você querer cortar caminho e você passar o resto do tempo depois consertando aquele problema inicial que você causou, importando ali um spam trap, importando uma lista ruim no seu Mautic, né? Então, ficar atento a isso, né? E é muito fácil identificar um spam trap, né? Não tem uma marcação, nada disso, mas é só você observar o comportamento, né? O Mautic, ele é excelente ali em segmentação, ele é excelente em ferramentas para que você possa observar esse comportamento. Por exemplo, né, na sua lista de contatos, verifique se o seu contato clicou em algum link que você enviou. Nossa, gente, a gente envia aqui 1 ou 2 e-mails por semana para nossa base inteira. Então é impossível, depois de 1 mês, 2 meses, o cara nunca ter clicado no e-mail, nunca ter aberto um e-mail, né? Então é um indicador grande aí de spam trap, aquele e-mail, esse e-mail só está recebendo mensagem, mas ninguém está mais acessando esse e-mail para poder ler essas mensagens, né? Faça um double opt-in com sua lista, pelo menos 2 vezes ao ano, né? A gente chama de fazer o opt-in novamente, né? Então você pega um novo contato, entrou, depois de um tempo você faz novamente o opt-in com ele. É importante isso, né? Controle os bounce, como diz, né? Por um tempo o provedor vai gerar bounce antes de virar spam trap. Então é bom você ficar atento nisso. Você já começa a ficar bom ali no bounce. E os spam traps não clicam em links, eles não visitam páginas, eles não abrem e-mails. Então é muito fácil você segmentar isso no Mautic. Dando Mautic, você pode nas suas campanhas colocar ali alguns ativos, alguns links, incentivar, né, o clique, incentivar que o contato realmente interaja com o seu e-mail, fica mais fácil para você poder identificar ali os spam traps, né, que eles nunca vão interagir. Né? Verifique qual foi a última atividade desse contato. Se por acaso você importou um contato, a atividade vai ficando para trás. Né? Se foi um bot que veio no formulário, inseriu, injetou ali o contato, também vai ficar uma data de atividade para trás. Com o passar do tempo, você começa a filtrar os últimos 3 meses. Não, faz mais de 3 meses que aquele contato específico não engaja em nada com você. Então ali ele é um possível spam trap, né? E também tentar monitorar quem ficou inativo, né? Nas campanhas, últimas X campanhas, né? Últimas 5 campanhas, por exemplo. Assim fica mais fácil de você conseguir acompanhar ali o andamento da sua lista, conseguir acompanhar ali a sua evolução em relação ao combate ao spam trap, né? Você tem 5 campanhas mensais, o seu lead já está 2 ou 3 campanhas, 10 campanhas que não interage, 2 meses sem interagir, já fica de olho nele, já separa esse lead no cantinho, começa a enviar menos e-mails para ele, faz uma campanha para tentar fazer um opt-in, preferencialmente até por outro meio, não pelo seu meio oficial, não pelo seu IP quente. Contrata aí um outro serviço, esses Spark Post da vida, esses SendGrid da vida, entra lá, joga lá essa base, só pega ali o retorno e volta aqui no seu Mautic para poder você ter certeza que você não testou também o seu spam trap pelo seu Mautic, né? Porque é um problema você testar ele pelo seu Mautic. O Hotmail, por exemplo, a Microsoft, ela mostra lá no SNDS que você pode visualizar
aí os seus IP. Então você controla o seu IP, né, um painel que você, caso você tenha propriedade do IP, não adianta você comprar um IP de um serviço SaaS, porque o IP não é seu, você só logou esse IP, você tem que possuir o IP para poder visualizar isso daqui. Ele mostra o número de e-mails por dia, ali, por período do dia que ele recebeu, e o número de spam traps que foram alcançados, né? Então, é muito importante você observar isso, porque aqui está um grande indicador para você poder acompanhar. A Microsoft é um dos poucos provedores que mostram isso. Aqui no Google, né, lá no Google Postmaster Tools, você também pode, de algum modo, acompanhar aí a sua reputação de IP. Ele não mostra ali especificamente spam traps, mas ele vai mostrar a sua reputação. De preferência tem que ficar verde esse gráfico. E aí você vai se preocupando em olhar no seu mouse, olhar na sua lista, segmentar contatos que estão há bastante tempo sem atividade, que nunca clicaram num link, nunca abriram um e-mail, começar a deixar de enviar e-mail para esses contatos. E a melhor maneira de você evitar mesmo o spam trap é nunca comprar uma lista, né? É sempre problemático comprar lista. Usa algum tipo de double opt-in, né? O double opt-in é essencial. Gerencia o bounce logo no primeiro e-mail, né? Assim, aqui da Portica, a primeira coisa que a gente faz no mouse é configurar o bounce, né? E valide e-mail antes de importar. Se você vai importar uma lista, valida em duas ou três fontes diferentes. Né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Quanto mais você valida, melhor a sua base, né? Então é importante nesse sentido, né? Monitore os contatos que são sem atividade, né? Esse é o principal ponto aí dos spam traps, né? E por fim, temos aqui algumas boas práticas para os contatos existentes na sua base, né? Não envie mais e-mails para bounces, né? O Mautic já faz isso. Não remova também os bounces da sua base. É importante você manter ali o bounce para o Mautic que, se esse contato por algum motivo voltar no futuro, você já sabe que ele é um bounce e você não envia mais e-mail para ele. Gerencie todos os contatos inativos, todos, sem exceção. Né? Respeite o unsubscribe, né? O cara que pediu para sair da sua lista. Monitore de perto o engajamento, né? Quem abriu, quem não abriu, quem clicou mais de uma vez, quem baixou o ativo, né? E evite aí listas de procedência duvidosa, né? Essa é a grande dica aí desse vídeo, né? Que fala um pouco sobre os spam traps. Não é difícil você evitar, né, os spam traps. Você consegue com o tempo aí otimizar a sua base, melhorar a sua base, mas o quanto antes você fazer isso, melhor, né? E se você puder buscar ajuda para poder fazer isso, né? Que é o que nós fazemos na PowerTik, para melhorar a sua base, você vai melhorar a sua taxa de entrega, você vai melhorar uma série de fatores que são importantíssimos para o sucesso da sua campanha, para o sucesso da sua automação, para que você possa aumentar a sua entregabilidade, né? Aqui, quando a gente montou o serviço de hospedagem, suporte, SMTP, né, os spam traps sempre estiveram ali como um dos pilares para a gente tentar evitar o máximo possível esses caras, porque eles realmente atrapalham e muito a sua reputação. Independente de qual provedor você usa, você pode usar o Amazon, o SendGrid, o Spark Post. Se você tem spam trap na sua base, não importa o provedor que você usa, você vai ter problemas de entrega. Tá ok, pessoal? Um grande abraço. Não deixe de visitar nosso site, portico.com/pt-br, né, com o site aqui em português da PowerTik. Acompanhe aqui no nosso blog também, acompanhe a PowerTik no Mautic Brasil. Um grande abraço e até a próxima.